Esse é um teste de estanqueidade, ele utiliza a queda de pressão para fazer os testes de detecção de vazamentos e microvazamentos. Então, como é que ele funciona? Ele gera, né, ele gerencia a entrada de ar na peça. Então, se você tem, por exemplo, aqui a sua peça para fazer o teste, você quer saber se ela não tem vazamento, né? Você montou esse componente e precisa se certificar que ele está com uma boa vedação, ele não tem vazamento. Então ele faz essa funcionalidade. Você consegue montar receitas dentro dele aqui, né? Você consegue montar programas, e esses programas você determina o volume da peça, o quanto que ele vai encher, a pressão de teste que você quer e quanto que ele pode vazar. Então você monta o programa conforme a sua necessidade. Ele tem várias funcionalidades, ele possui esse modelo especificamente, tem tela maior, tela de 7 polegadas, e possui leitor de código de barras, onde ele puxa automaticamente o programa. Então, por exemplo, aqui está selecionado, eu vou selecionar um programa, o teste 001, certo? Que é o programa 1. Então está aqui, ele está ajustado para o programa 1. Se eu der um start para ele começar, ele vai começar fazendo o programa 1. Mas eu não quero, eu quero fazer o teste de vazamento, que é esse padrão aqui, que é o programa 20. Então, se eu for lá, eu teria que selecionar aqui o programa 20, que é o programa de vazamento. Mas se eu ler o código de barras do produto, ele já puxa automaticamente. Olha lá, já ficou verdinho, já puxou o padrão de vazamento. Então, se eu for lá na tela inicial, ele já carregou os parâmetros do padrão de vazamento. São aqueles parâmetros que a gente tinha configurado lá. Inclusive, ele armazena o número de série do produto e você consegue colocar o nome do operador. Você consegue digitar aqui o nome do operador para fazer o teste. Então, vamos fazer agora o teste desse produto, né? Vamos primeiro fazer ele sem o produto, só para testar a mangueira, ver se não tem vazamento no meu sistema, e depois a gente já faz na sequência o teste com o produto. Então, para começar o teste é fácil, basta inicializar ele aqui. Eu vou até simular aqui, eu vou tirar fora a pressão e vou botar. Ele vai analisar para ver se a pressão está dentro, como a pressão ainda não chegou. Ele está pedindo no programa, ele pede 1 bar e eu estou com 891 mili. Então ele pede para mim girar o dial aqui para me chegar na pressão. Então a hora que eu giro aqui e chego perto dos 1000 lá, ele automaticamente já começa o teste. Então, eu botei 1000, ele já começou automático o teste. Então ele vai encher, né? Vai ser os 10 segundos lá do tempo de enchimento, mais 5 segundos lá de tempo de estabilização e depois mais 5 segundos de monitoração, que é os parâmetros que eu setei, né, que eu ajustei lá no programa para esse modelo de equipamento aqui. Então tá ali, ó, ele vazou 0,2 milibar. Então agora vamos testar com o padrãozinho de vazamento, ver quanto que ele vai vazar. Tá? O mesmo teste, vou repetir agora novamente o teste, agora utilizando o padrão de vazamento. Então ele vai monitorar a pressão, como a pressão já está correta, né, já está com bar, ele já vai começar a gerar pressão. Então está enchendo a peça durante os 10 segundos ali de enchimento. Vai agora para a estabilização. Olha, ele já está vazando na estabilização, porque realmente intencionalmente ela tem que ter vazamento, né? E está monitorando o vazamento da peça. Então tá ali, ele reprovou porque vazou 16 milibar, né, intencionalmente, porque a gente realmente fez isso, e já me dá os vazamentos em centímetro cúbico por minuto, centímetro cúbico por hora. E esses dados também, eles ficam todos armazenados aqui no registro. Então, ele além de ser um teste de estanqueidade, ele também armazena as informações. Então, ele registra os dados. Então, eu consigo ver os dados aqui, quanto que vazou, o código da peça, e se ela está aprovada ou reprovada conforme a receita dela. E também consigo colocar esses dados consigo coletar esses dados via porta Ethernet, via software, onde daí eu consigo mais detalhes técnicos ainda. Ele tem algumas outras funcionalidades, por exemplo, possui essa chave onde você consegue bloquear o acesso aos programas, então o operador ele só consegue visualizar, não consegue alterar e editar os programas, ele precisa ter a chave para poder fazer essa edição, onde ele consegue ir lá e editar, né, manualmente, mudar todos os parâmetros. E também existe
Na ausência da chave, ele consegue fazer esse comando por senha. Então, se caso perde a chave, não quer fazer, você consegue botar a senha lá e fazer a verificação. Então, aqui, a hora que eu entrar com a senha, ele vai liberar. Então, eu consigo ter acesso aos programas. Só que se eu sair da tela de programas, essa senha só tem uma única utilização. Se eu sair para a tela inicial e querer voltar novamente, bloqueou novamente. Tá? Então, a função da senha é só para uma vez só. A chave não, a chave você sempre fica com ela bloqueada. Então, você tem um botão vermelho aqui, que é o reprovado, e também ele dá o start. Ele, além de ser uma lâmpada indicando se está aprovado ou reprovado, né, a ponta vermelha, ele também é um botão para você resetar, e aqui é o botão verde onde você dá o start, onde você começa o teste. Né?